Chegamos agora, talvez, uma das partes mais importantes desse módulo, que é sobre a seleção do exercício. Teu aluno ele nunca vai ter um sucesso com o treinamento, ao menos que você consiga fazer uma boa seleção dos exercícios. E a gente tem que saber o motivo da escolha dos exercícios, qual o propósito dele. Se eu pudesse responder apenas uma única frase, eu colocaria que é para estimular o ganho de força e hipertrofia através de estresse mecânico. Como já falado em aulas anteriores, a adaptação de hipertrofia ela sempre vai acontecer através de algo chamado mecanotransdução, que é quando eu tenho estresse mecânico e aquilo ali ele é convertido no estímulo químico, que vai desencadear algumas reações que vão levar até ao aumento de massa muscular. Então, todo exercício que eu escolher, ele deve obrigatoriamente fazer com que ocorra esse estresse mecânico. Ele ocorre através de força. Então, algumas estratégias, quando a gente pensa na hipertrofia, elas acabam não sendo tão eficientes. Quando eu coloco numa base instável, que eu perco muita força, quando eu penso em hipertrofia, eu perco a eficiência. Quando eu coloco ela para fazer algum exercício que ela ainda não está apta, e ela fica muito instável, você percebe que ela está balançando muito, está sendo mal feito, está roubando, que é como a gente diz, esse exercício acaba sendo menos eficiente. Por qual motivo? Pois a produção de força está sendo ineficiente. Mas se ela produz muita força e treina errado, também é ineficiente. Por quê? Eu estou pensando aqui em hipertrofiar o músculo. Quando eu faço movimentos muito errados, um exemplo de um supino que eu saio empurrando tudo de qualquer jeito, o músculo-alvo, eu vou explicar depois sobre a musculatura sinergista, a musculatura primária e os estabilizadores, acaba que eu tiro um pouco aqui da força no motor primário. E toda resistência, ela vai gerar ativação em algumas musculaturas. São essas musculaturas as primárias, as sinergistas e as estabilizadoras. A musculatura primária, o que seria isso? É o músculo que está atuando de maneira principal. Vou pôr esse vídeo aqui, o Muscle in Motion, que eu já deixei separado, que você vai entender um pouco melhor. Quando eu faço um agachamento, eu tenho algumas musculaturas que elas vão ser as principais, como o quadríceps e o glúteo máximo. Entretanto, para que isso aconteça, eu tenho que ter a estabilização de alguns músculos. Por exemplo, aqui, para que o tronco não caia. Coloquei um movimento numa base instável justamente para você ver como que ele tem um componente de estabilização grande. Então eu tenho aqui glúteo médio, oblíquo externo, quadrado lombar, que sem eles você perderia a estabilidade. Eu tenho outra musculatura, que é a musculatura que é a sinergista, que ela não vai ser o motor primário do exercício, porém ela auxilia. Um exemplo ali no agachamento, na hora de estender o quadril, ainda que o glúteo máximo ele seja o principal extensor, eu tenho um auxílio ali também dos isquios surais, dos isquios tibiais auxiliando. O que acontece quando eu pratico o treino, o método roubado? Por exemplo, quando eu faço aqui, quero fazer a rosca direta, que é a flexão do cotovelo, mas eu utilizo a coluna e o ombro também para auxiliar nesse movimento. Quando o meu alvo seria a musculatura primária, que é o bíceps, mas quando eu faço a flexão do ombro e aqui uma extensão da coluna durante o movimento, eu tiro a ênfase do músculo que seria o principal e eu coloco musculaturas que seriam estabilizadoras e ou sinergistas para auxiliarem no movimento. Então eu diminuo o estresse mecânico em cima da musculatura alvo. Então todo exercício que eu faça, eu preciso estar estável para que eu possa recrutar a musculatura alvo de forma mais eficiente. Todo exercício ele vai acontecer em basicamente 3 planos. São esses planos: o sagital, que ele vai aqui fazer esse corte, eu vou explicar depois isso melhor. Eu tenho o frontal, que ele vai dividir dessa maneira, e eu tenho o último corte, que é o transversal, que ele faz isso. Ele corta aqui, bem no meio. O plano sagital, ele divide entre direita e esquerda. Um dos movimentos que ocorre nesse plano é a flexão. A flexão ela vai ocorrer quando o membro ele dobra sobre o outro
E ela ocorre também, principalmente, ela ocorre aqui, ó, também no sentido anti-horário. Repara aqui, ó, meu cotovelo ele vai girar no sentido anti-horário, meu ombro ele vai girar no sentido anti-horário. Existem algumas diferenças. Por exemplo, que é na flexão do joelho, ele vai girar no sentido anti-horário. Mas eu só quero que você entenda o que é esse movimento para quando eu falar sobre ação muscular. A extensão, muitas das vezes, ela vai trazer o membro até a posição anatômica dele. Ele vai ocorrer também de forma inversa, enquanto um no sentido anti-horário, o outro vai ocorrer no sentido horário. No plano sagital, você tem aqui, ó, levantamento terra. Quando eu tenho a extensão do joelho, quadril, ele vai estar ocorrendo justamente nesse plano aqui. O ciclismo também é muito sagital. Uma pessoa que faça um rolamento vai estar no plano sagital. O frontal, ele já divide aqui, ó, frente e trás, que é o antero-posterior. Ele vai ter movimentos aqui de abdução, adução e flexão lateral. Quando eu afasto aqui, ó, meu membro da linha média, eu estou abduzindo. Quando eu aproximo, eu estou aduzindo. A flexão lateral, eu coloco algumas articulações numa posição mais côncava. O desenvolvimento aberto, não estou levando em consideração o movimento das pernas. Desenvolvimento aberto aqui na remada aberta, ele vai acontecer nesse plano, pois eu tenho aqui uma abdução do meu ombro. Você pode perguntar, e Juan, a extensão do cotovelo? Você falou que era sagital, como é que está agora no frontal? Eu não vou entrar nesse detalhe não, isso aqui é só para a gente entender o básico, partindo da posição anatômica. O ombro é no plano frontal. Mas já deu para perceber que os movimentos eles mudam de acordo com a posição do meu corpo. O plano transversal, ele vai cortar dessa maneira. Ele separa superior e inferior, crânio caudal. Eu tenho aqui a rotação lateral, que vai para fora. E eu tenho aqui, ó, o movimento que está acontecendo para dentro, tá bom? A rotação lateral, ela vai girar no sentido horário. A medial, ela vai girar no sentido anti-horário. Eu tenho os movimentos aqui na horizontal, que eu vou ter abdução e adução. Na abdução, eu tenho movimentos como a remada aberta, que vai estar acontecendo aqui no transversal. E um supino, ele já ocorre com a adução horizontal. Aqui, por exemplo, do supino, ainda que de novo a posição esteja diferente. E por que eu falei isso? Tudo isso foi dito porque todas as musculaturas elas vão fazer esse movimento. O movimento cinesiológico ele só ocorre porque eu tenho um músculo que ele aproxima aqui a origem da inserção. E eu tenho que ter uma noção, não vai ser uma aula de anatomia, de como que essa musculatura está posicionada para que eu possa ter uma seleção mais criteriosa. Eu vou falar só de 3 músculos de forma bem breve, porque eu quero que você tenha só esse raciocínio para selecionar os exercícios. Você não vai precisar entender tanto de anatomia, pelo menos não por enquanto, mas terão aulas mais para frente. O peitoral maior, deixa eu tirar aqui minha imagem, ele tem algumas origens, ainda que a inserção seja em comum. Uma dessas origens vai ser aqui na metade medial da clavícula, essa região aqui que eu estou apontando. Essas fibras mais claviculares, elas vêm aqui, ó, numa posição bem diferente das minhas fibras mais externais, que ela vem seguindo aqui através do externo, porém também ela vai ter uma inserção em comum. E por último eu tenho fibras aqui que elas são mais costais, que também eu mudo o posicionamento, ainda que todos estejam aqui, ó, no tubérculo maior do meu húmero. Esse músculo ele faz movimento de adução, rotação interna e flexão de ombro. O que seria isso? Movimento aqui, ó, no plano transversal, para dentro. Ele vai fazer movimento também de rotação e ele vai auxiliar também na flexão do meu ombro. Para que a gente entenda aqui a modificação da posição das fibras, eu tenho o supino aqui clássico, eu tenho as fibras que estão bem aqui alinhadas na direção da resistência. Quando eu faço meu pec deck, repare que essas fibras aqui, elas são alongadas, então já muda a posição, que vai ser diferente de quando eu faço um supino inclinado, que eu tenho também uma inclinação aqui maior,
o alongamento desse músculo não é tão acentuado quanto no pec deck, porém eu tenho um posicionamento aqui diferente das minhas fibras de acordo com a posição. Tem um vídeo aqui também do Muscle in Motion, que ele vai mostrar esse exemplo que eu estou dando. Tá aqui, ó, peitoral maior. Ele vai começar com a parte clavicular do peitoral. Repara que o padrão aqui de encurtamento das partes superiores vão ser diferente da inferior. Ele encurta mais quando eu coloco na posição inclinada. Na posição reta, aí eu já vou mudar mais a parte external da musculatura. E por último, a parte costal, quando eu faço declinado, ela vai ter aqui, ó, o mesmo efeito. Há uma inclinação diferente quando comparado aos outros movimentos. Então, o que isso aí mostra? De novo, quando eu penso em mecanotransdução, que é o estresse que eu estou colocando na minha musculatura, eu tenho um estresse diferente nas fibras. E lá no final da aula eu vou falar sobre hipertrofia regional, e aí vai fazer mais sentido o porquê de estar mostrando isso. Então, dependendo do padrão da seleção do exercício, as minhas fibras vão ter um encurtamento de forma diferente. A contração é diferente. Eu tenho também aqui o exemplo do grande dorsal, que vai se repetir. Vou tirar aqui minha imagem. Não vou entrar aqui nos detalhes de novo anatômicos, para que eu não fique muito preso a essa parte. Dependendo do exercício que eu faça, por exemplo, aqui uma remada fechada, eu vou ter um padrão de encurtamento diferente. Quando eu falo sobre sinergistas e estabilizadores, eu tenho aqui na remada fechada uma ação estabilizatória muito grande para que eu venha evitar a rotação do meu tronco. Eu tenho o grande dorsal, que vai fazer a extensão do ombro, e o bíceps, que vai trabalhar como sinergista. Mudando aqui o exercício, numa puxada fechada, quando eu estou sentado, e aqui a minha base ela está sendo estabilizada por um apoio, eu tenho que evitar aqui apenas a movimentação de elevação da minha escápula. Então, eu tenho os estabilizadores aqui na depressão e na rotação externa da escápula. Eu tenho um alongamento aqui maior quanto da posição, e ele não vai estar em tanta rotação lateral aqui do húmero comparado a uma puxada aberta na barra. Nessa puxada eu já tem que ter uma estabilização maior, porque eu posso mover também aqui minha perna para fazer esse movimento, o que muda totalmente quando eu estou com a base mais fixa, como no pulling. Eu estou falando só para que você tenha esse critério na hora de selecionar quais fibras estão posicionadas para resistir, o que está estabilizando, o que está sendo sinergista. E por último aqui eu vou colocar o exemplo do deltoide, que ele também tem porções que são muito bem demarcadas, e dependendo do exercício que eu faço, um exemplo aqui do desenvolvimento aberto, eu tenho as fibras anteriores mais à frente, uma rotação externa do meu húmero, rotação externa é esse aqui, ó, o braço muito para trás, e um bom posicionamento aqui das fibras anteriores e também dos feixes claviculares do peitoral. Quando eu mudo para fazer a elevação lateral, essas fibras aqui, ainda que eu faça o mesmo movimento de abdução com o meu húmero está abduzindo também, quando eu subo aqui com a resistência, eu tenho um posicionamento diferente. As fibras laterais, elas estão melhores posicionadas para encurtar e fazer a força. E quando eu faço um posterior, eu tenho também um posicionamento diferente, porém agora da parte posterior do deltoide. Ainda que esse movimento ele seja muito de trapézio e romboide, não só de deltoide posterior. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os ganhos de força e de hipertrofia eles vão ser específicos. De acordo com o ângulo que eu trabalho, eu vou ter o desenvolvimento. A hipertrofia, de novo vou falar mais para frente, ainda é um assunto bem polêmico, se ela cresce tudo de forma uniforme ou se feixes eles são mais estimulados e por isso eles crescem mais. Porém, a princípio, no final eu vou desconstruir um pouco isso, independente do que eu faça, eu sempre vou ter todas as porções ali crescendo. Se eu vou ter um pouco mais em uma região ou outra, ainda é um assunto a ser discutido. Entretanto, independente do que eu faça, o principal que eu vou conseguir ver é uma mudança de força no ângulo. O exercício sempre vai se adaptar ao ângulo que eu estimulei. Entre as ações musculares que nós temos,
a concêntrica, excêntrica, isométrica, elas vão estar respostas diferentes ao anabolismo. Porque o músculo ele tem mecanosensores, que são os que levam o sinal da mecanotransdução para que eu tenha a hipertrofia. E aí, dependendo da ação muscular, se ela é isométrica, concêntrica ou excêntrica, eu vou mudar um pouquinho a minha adaptação. Exemplo aqui da concêntrica, que é a mais fácil de ser discutida, porque é a mais colocada nos livros, nos artigos, até mesmo no senso comum. Então, ela vai trabalhar conforme eu estou movendo o objeto, esse músculo vai estar encurtando. Com esse encurtamento do músculo, ele vai causar microlesões, ele traz a resposta fisiológica para a hipertrofia, é o mais básico. Eu sempre vou trabalhar nessa fase concêntrica. Entretanto, algumas fases eu acabo não usando ou negligencio. Na isométrica, que ela já tem um pouco mais de detalhes, o que vai acontecer? Como eu sempre vou ter a adaptação melhor no ponto que eu estou trabalhando, então quando eu estou fazendo aqui uma força isométrica, eu tenho um ganho que ele pode ser 50% superior aos outros ângulos. Quando eu faço concêntrico, eu tenho essa força mais homogênea. Eu ganho força em todos os ângulos. Na isométrica, é muito predominante no ângulo que eu estou trabalhando. Então, se eu preciso ganhar força em determinado ângulo, é bom fazer um exercício isométrico. Em relação à hipertrofia, a hipertrofia ela pode acontecer tanto por uma resposta mais tensional, tanto quanto para uma resposta mais metabólica. E aí, como eu consigo manter por mais tempo determinada posição, quando eu faço exercício isométrico, ele pode também ser benéfico para a hipertrofia, justamente pelo fato de ele estar aumentando ali um pouco mais o meu estímulo metabólico. E talvez a fase que tenha mais considerações seja a excêntrica. Na fase excêntrica eu consigo aumentar o dano muscular por conta de alguns motivos. Eu tenho uma maior produção de força quando eu estou na fase excêntrica, que vai aumentar de 20% a 50%. Um exercício que você consegue perceber, pessoas que não fazem a barra. E aí você tem o espaldar na sua academia, aquela escadinha. Você sobe na escada, a pessoa se pendura e só tem que controlar a volta. A força que ela tem para controlar a volta, que é excêntrica, é muito maior. Como a força é maior, eu tenho mais dano muscular e eu tenho também, em decorrência disso, uma maior probabilidade de ter a hipertrofia. Essa forma ela tem que ser usada com cuidado, porque como aumenta também a força, aumenta a probabilidade também de lesão. Então tem que ter uma boa estratégia na hora que eu falar sobre o desenho da série. Eu vou explicar melhor sobre esse método excêntrico. E quando eu estou na fase excêntrica, eu falei sobre o princípio do tamanho, o princípio de Hahnemann em aulas passadas. Quando eu estou fazendo a fase excêntrica, eu não tenho isso. O meu músculo ele sempre entra no tudo ou nada. Eu vou recrutar ali fibras que têm maior hipertrofiabilidade. Então isso também vai facilitar o aumento do ganho de massa muscular, a hipertrofia. E o que o exercício ele deve fazer? Reforçando, ele sempre vai ser uma forma de você conseguir otimizar a qualidade e a intensidade. Não adianta o exercício ser apenas intenso se a qualidade dele é ruim. Eu tenho que usar os dois. Quando eu coloco os dois, é a fórmula perfeita da hipertrofia, é a prova de falha. Indivíduos iniciantes, como eles precisam estar estáveis, que é o que eu estou falando desde o início, é bom que você utilize máquinas, porque a máquina ela vai estabilizar o exercício em determinado plano e algumas das vezes ele faz até um guia. Então, é bem melhor que eu coloque o iniciante ali para fazer um chest press ali sentado na máquina, que a máquina ela já estabiliza o movimento do braço, ela guia o peso para dentro, comparado a um halter, que ela vai pegar, não vai nem saber o que fazer aquilo ali, vai ficar igual um chocalho balançando o halter de um lado para o outro, e aí ela perde força, perde qualidade do exercício, perde hipertrofia. Então, por isso, as máquinas elas são mais seguras e são mais aconselháveis para pessoas iniciantes e pessoas que, ainda que não sejam iniciantes, que não tenham um bom padrão de movimento. No treinamento de força mais avançado, como a minha musculatura estabilizadora ela vai estar mais forte, então eu posso começar a utilizar o peso livre, que tem sim uma resposta um pouco melhor comparada às máquinas para a hipertrofia. Entretanto, eu preciso ter antes um arcabouço que vai fazer com que eu consiga estabilizar os meus membros com a minha própria musculatura sem precisar de um aparelho. Quando eu faço exercício no peso livre, tem duas coisas aqui bem interessantes, que é a coordenação intra e intermuscular
que ela vai ser maior para que eu possa cumprir uma tarefa. Quando eu faço a pessoa usar o exercício do peso livre, todas as outras articulações que elas não estão envolvidas, ou que talvez possam até estar, elas vão ter que ser mais exigidas. E por conta dessa exigência maior, eu tenho que ter um nível de organização, tanto no músculo da articulação, se for só aqui, ó, uma flexão de cotovelo, quanto nas outras, porque quando eu estou fazendo a flexão de cotovelo, o peso está me jogando para frente. Então, musculaturas extensoras do quadril e da coluna, elas têm que ser ativadas para ficar parado. Se eu faço um agachamento, eu tenho várias articulações ali que elas estão trabalhando de forma intermuscular. Você tem articulações que estabilizam o tronco, estabilizam o tornozelo, você tem o músculo principal ali atuando, quadríceps e glúteo. Então, eu tenho um trabalho muito maior entre essas articulações para a produção da força, e na própria articulação eu acabo gerando uma sincronicidade maior das fibras para a produção também de força. Então, por isso é super importante que nos estágios iniciais você utilize o exercício correto, respeite a progressão pedagógica, porque isso vai ficar na memória do seu aluno e ele, se começar treinando mal, ele vai continuar treinando mal. Nos estágios iniciais é interessante que você faça com que, como em todos, ele tenha uma ótima técnica. E, embora a variabilidade do treinamento seja benéfica para a hipertrofia, ela não pode ser levada ao extremo, porque se eu ficar sempre trocando o meu exercício sem que haja uma adaptação, eu comprometo a resposta hipertrófica, porque a carga sempre vai ser baixa. A pessoa que começou a fazer o supino pela primeira vez, ela vai colocar menos carga do que no aparelho, porque eu tenho uma função de estabilidade. Então eu preciso que essa pessoa fique mais tempo, que ela aprenda o movimento, ganhe força nos estabilizadores, ganhe consciência corporal, para aí que eu possa ter boas respostas de hipertrofia. Então eu tenho que tomar cuidado com a mudança. Todo mundo fala variar bom, mas eu tenho que saber fazer essa variação bem feita. E eu sempre gero uma transferência de um exercício para o outro. Por exemplo, o agachamento Hack Machine vai transferir para o Smith, que transfere para o agachamento com peso livre. Então, por isso, para que eu facilite as adaptações aqui, neurais, de coordenação motora, é necessário que eu respeite a progressão pedagógica desse exercício. Nos exercícios unilaterais, eu tenho algo chamado de déficit bilateral. O que é isso? Eu perco força em um dos lados. E por conta disso, eu vou ali pegar menos peso. Mas, quando tu não falou que isso prejudica na hipertrofia, então, ainda que prejudique um pouco na hipertrofia, quando eu faço o exercício unilateral, é importante isso para que eu consiga igualar a força em ambos os membros. Mas se eu fizer ele unilateral e alternado, dependendo da escolha do meu exercício, eu ainda tenho esse déficit bilateral, porém o tempo que ele fica sem tensão, por exemplo, se eu fizer uma flexão de ombro alternado, ou uma flexão de cotovelo, eu consigo ter uma manutenção da força, porque eu estou tendo descanso. Se o exercício ele tiver uma força isométrica, aí já não acontece, você vai ter, em relação à força, sendo prejudicada duplamente, tanto para fazer isometria quanto pelo déficit bilateral. E agora, para terminar, vou falar sobre a hipertrofia regional. Na hipertrofia regional, eu tenho aqui, ó, como eu já mostrei anteriormente, as minhas fibras musculares elas estão em posições diferentes, né? Se eu faço aqui, ó, um supinão externo, eu tenho aqui as minhas fibras na porção mais externa, melhores posicionadas para produzir força. Se eu estou inclinado, elas estão aqui melhor posicionadas para a produção de força, elas encurtam mais. Então, será que, ainda que eu tenha esse padrão diferente de movimento, a resposta hipertrófica vai ser a mesma? Então, assim, a resposta é: eu tenho resultantes que vão ser diferentes. Entretanto, por conta dessa mudança mecânica, eu posso cogitar que há uma hipertrofia regional, que algumas regiões elas podem ser, dependendo do exercício, mais estimuladas do que a outras, e que por conta disso vai gerar o aumento da massa muscular. Entretanto, ainda não há evidências científicas bem consolidadas que mostrem isso. Até porque é muito difícil encontrar a hipertrofia regional, porque as pessoas têm comprimentos de membros diferentes, têm músculos diferentes,
algumas são mais, outras menos responsivas. Entretanto, de uma forma mecânica, eu posso cogitar que eu vou ter um ganho diferente dependendo da posição que eu estou trabalhando. Mas o músculo sempre vai crescer como um todo. Por isso que a gente não encontra tanta diferença significativa, porque o músculo todo cresce. Mas será que uma parte cresce mais do que a outra? Eu acredito que sim. Ainda que nós não tenhamos uma fundamentação metodológica na literatura científica muito clara sobre a hipertrofia regional. Mas já tem algumas evidências que elas demonstram que a gente tem sim algumas áreas que são mais ativadas do que a outra. Então o que a gente vai fazer com essas informações? A gente vai mudar o perfil da resistência, o ângulo, a posição, porque aí sim, quando a gente vê estudos que analisaram uma mudança no perfil da resistência, do exercício, pessoas que variaram, elas tiveram uma hipertrofia maior, como nesse exemplo aqui, que foi no caso do quadríceps, que está sendo citado justamente no livro que eu usei como base, que é o Ciência da Hipertrofia do Brad Schoenfeld. Então eu quero terminar essa aula aqui. A próxima vai ser sobre ordem dos exercícios. Espero que você continue aqui, esteja com seu papel, com sua caneta, porque a gente tem muito para aprender sobre hipertrofia. Valeu!